Na partida da Liga dos Campeões da Ásia, logo no segundo minuto, um jogador do Al Nassr derrubou Cristiano Ronaldo na área e o árbitro imediatamente apontou para a marca do pênalti. No entanto, Ronaldo surpreendeu todos os espectadores. Ele se levantou e, em vez de aceitar alegremente a marcação do penal, indicou ao árbitro que não havia sido pênalti. Com um gesto, apontou para a decisão errada do juiz. No final, o árbitro ouviu Ronaldo e cancelou o pênalti. O lendário português fez um gesto verdadeiramente nobre, digno de imenso respeito. E neste vídeo falaremos sobre episódios semelhantes de coragem. São aqueles casos em que os jogadores demonstraram princípios de jogo limpo ou fair play, recusando pênaltis, gols e até mesmo vitórias. No final, falaremos sobre um jogador que praticou atos nobres durante toda a carreira. Seguimos para a Noruega, onde em maio de 2012 aconteceu um episódio verdadeiramente bonito. O capitão do Clube Brann, Erik Mjelde, deveria devolver a bola ao adversário após uma interrupção no jogo. Erik fez isso chutando a bola em direção ao goleiro do time Lillestrøm, mas a bola quicou com tanta força no gramado que passou por cima do goleiro e entrou no gol adversário. O árbitro não podia anular o gol, já que, segundo as regras, após um reinício como esse, os jogadores não são obrigados a devolver a posse de bola ao adversário. Eles fazem isso apenas com base nos princípios de jogo limpo. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. O capitão e responsável pelo lance pediu a seus companheiros que permitissem ao adversário marcar um gol de resposta, e eles o ouviram. Os jogadores do Lillestrøm deram a saída no meio-campo, e os jogadores do Brann simplesmente abriram espaço, permitindo que o atacante corresse em direção ao gol, mas o goleiro do Brann não concordou com os companheiros e decidiu evitar que o gol fosse marcado. Mas mesmo assim, o jogador do Lillestrøm marcou. Pelo seu gesto nobre, o capitão Erik Mjelde recebeu o prêmio Fair Play pelo ato mais honrado do ano no futebol. No final da temporada, o Clube Brann decidiu não renovar o contrato com seu capitão. E adivinhem para onde ele foi? Transferiu-se para o Lillestrøm. Eles valorizaram suas habilidades profissionais e o convidaram para jogar na equipe, lhe entregando imediatamente a braçadeira de capitão. Agora vamos para a segunda Bundesliga. No jogo entre Bochum e Darmstadt, o jogador do Bochum, Felix Bastians, driblou o primeiro, passou pelo segundo, superou o terceiro e deixou o quarto adversário para trás. Mas de repente ele caiu no gramado dentro da área. O árbitro imediatamente apontou para a marca da cal, o que implicava em pênalti. Era 2017 e nenhum sistema VAR estava em uso, o que significava que ninguém poderia influenciar a decisão do árbitro. Mas Felix Bastians, ao se levantar do chão, foi até o árbitro e disse: Não houve contato algum. Eu caí sozinho. O árbitro mudou sua decisão na hora e cancelou o pênalti. Olhem só a reação dos adversários. Eles começaram a agradecer e abraçar Felix pelo ato de nobreza. Já era o minuto 75 e o Bochum perdia para o Darmstadt por 1-0. Isso significava que recusar o pênalti poderia custar no mínimo um empate. Minuto 81. O Bochum marca um gol e empata. Minuto 86. O Bochum marca o segundo gol e vira o jogo. Felix fez um ato nobre recusando o pênalti e foi recompensado com uma vitória em um confronto justo. Agora vamos a 3 momentos em que jogadores, ao verem um adversário se machucar, imediatamente pararam o jogo. O primeiro episódio é recente. O jogador do Borussia, Thomas Meunier, sofreu uma lesão inesperada sem contato durante a partida. Marcus Rashford, do United, poderia ter continuado a jogada e marcado um gol potencialmente decisivo. Porém, o inglês agiu com extrema nobreza. Ele parou o jogo instantaneamente e foi checar o estado de saúde do adversário, desistindo da jogada e do possível gol. Outro gesto bonito foi demonstrado pelo meio-campista turco Erhan Selenk. Durante uma jogada, Erhan perseguia o meio-campista adversário Fabrício. O jogador brasileiro chegou primeiro na bola, mas assim que dominou a bola, o brasileiro sofreu uma distensão muscular e foi incapaz de continuar caindo no gramado. Erhan poderia facilmente ter aproveitado a situação para colocar seu time à frente, mas em vez disso ele parou a jogada e chutou a bola para fora de campo. Fabrício recebeu atendimento médico e os adversários prestaram homenagens ao gesto de Selenk. E agora o episódio mais memorável que chocou o mundo do futebol. Em 2000, nos minutos finais da partida entre Everton e West Ham, com o placar empatado em 1-1, o jogador do time visitante Frédéric Kanouté colidiu com o goleiro adversário Paul Gerrard. O goleiro se machucou gravemente após um passo em falso, mas o jogo continuou e a bola foi cruzada para a área onde estava Paolo Di Canio. O italiano tinha a chance de finalizar em um gol vazio e garantir a vitória para sua equipe. No entanto, ele pegou a bola com as mãos e apontou para Gerrard, que ainda estava caído no chão. O público em Goodson Park se levantou para aplaudir de pé o gesto de Di Canio. O West Ham não venceu a partida, que terminou empatada em 1-1, mas o italiano, conhecido por sua personalidade polêmica e provocadora, ganhou fama mundial, não por suas atitudes controversas, mas pelo gesto nobre em respeito ao adversário. Por esse feito, em 2001, Paolo Di Canio foi premiado pela FIFA com o prêmio Fair Play. Outro exemplo incrível de nobreza foi protagonizado pelo famoso técnico Marcelo Bielsa, que atualmente é o treinador da seleção do Uruguai. Na reta final da Championship, havia uma disputa acirrada por uma vaga direta na Premier League.
Na rodada 45, o Aston Villa visitou o Leeds United. Durante a partida, um atacante do Aston Villa se machucou no círculo central. Após uma disputa com o defensor adversário, os jogadores do Aston Villa começaram a pedir que o Leeds jogasse a bola para fora, mas Tyler Roberts ignorou os apelos e passou para Matheus Clich. Naquela hora, os jogadores do Aston Villa estavam praticamente parados. Clich recebeu o passe, driblou o defensor e marcou o gol. Imediatamente o campo virou um cenário de confusão com um empurra-empurra entre os jogadores das duas equipes. Um dos atletas do Villa acabou recebendo cartão vermelho no meio do tumulto. Por que esse gol foi tão polêmico? Porque com essa vitória, o Leeds ainda mantinha chances de conseguir o acesso direto à Premier League sem precisar disputar os playoffs. Foi uma atitude bastante questionável por parte do Leeds. No entanto, como já mencionei antes, um verdadeiro herói interferiu na história. Esse herói foi o treinador do Leeds, Marcelo Bielsa. Ele repreendeu agressivamente seus jogadores e deu ordens para que permitissem intencionalmente o gol do Aston Villa, afirmando que as vitórias devem ser conquistadas de forma justa. A maioria dos jogadores obedeceu ao técnico e se afastou para deixar os atacantes do Villa marcarem o gol. No entanto, houve resistência por parte de Pontus Jansson, que ou não entendeu as instruções de Bielsa ou simplesmente discordou delas. Felizmente, o defensor não conseguiu afastar a bola e o Aston Villa empatou o jogo. O confronto terminou em 1-1, o que significou que o Leeds perdeu todas as chances de terminar em segundo lugar e garantir a vaga direta para a Premier League. O time acabou na terceira posição e nos playoffs foi derrotado pelo Derby County, falhando em conseguir o acesso à liga principal devido a Bielsa. Mas essa história teve final feliz. Na temporada seguinte, os comandados de Marcelo Bielsa conquistaram o título e garantiram o acesso direto à Premier League, terminando na primeira posição do campeonato. Agora vamos para o campeonato do Azerbaijão, onde aconteceu um episódio verdadeiramente admirável. Pouco antes do apito final, um atacante do Karabag caiu na área após um contato com o goleiro adversário. O árbitro não apenas marcou pênalti, como também expulsou o goleiro do Inter. No entanto, diversos replays mostraram que o goleiro conseguiu tocar na bola antes do contato. Foi então que o técnico do Karabag, Gurban Gurbanov, decidiu agir de forma honesta. Ele concluiu que não houve falta e ordenou que seus jogadores não marcassem o gol de pênalti. O jogador da seleção do Azerbaijão, Elvin Mamadov, seguiu as instruções e chutou a bola para fora, cumprindo a ordem de Gurbanov. Após a partida, Mamadov declarou: "Esse foi um ato de fair play. Não há nada de extraordinário nisso. Não é a primeira vez que agimos dessa maneira." Miroslav Klose sempre foi conhecido como um dos maiores cavalheiros do futebol. Em um jogo da Bundesliga anos atrás, ele pediu ao árbitro para cancelar um pênalti que ele mesmo havia sofrido, mas seu ato mais honrado ocorreu em setembro de 2012, quando jogava pela Lazio contra o Napoli. Após um cruzamento de escanteio, a bola tocou em sua mão e entrou no gol. Na época não existia VAR, e então o árbitro e o bandeirinha validaram o gol, já que não viram o toque com a mão. Enquanto os jogadores da Lazio comemoravam, Klose calmamente foi até o juiz e pediu para anular o gol, admitindo que havia usado a mão. O árbitro não teve escolha a não ser seguir a honestidade de Klose e anulou o gol. A Lazio perdeu o jogo por 3-0, mas é improvável que Klose tenha se arrependido de agir com honestidade. O grande técnico do Arsenal, Arsène Wenger, também foi premiado pelo fair play durante a temporada 1998-1999 por ter literalmente recusado a vitória em uma partida da Copa contra o Sheffield United. E como foi isso? O goleiro do Sheffield, ao perceber que um jogador estava lesionado, jogou a bola para fora. Após a retomada do jogo, se esperava que o jogador do Arsenal devolvesse a bola como havia feito Eric Mielde, porém o jogador Ray Parlour aparentemente lançou a bola ao goleiro adversário, mas dois estrangeiros dos Gunners interferiram. O nigeriano Nwankwo Kanu interceptou o passe e entregou a bola ao holandês Mark Overmars, que a empurrou para o gol. O árbitro teve que validar o gol. O placar ficou 2-1 e o Arsenal venceu, avançando para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Foi então que Arsène Wenger entrou em cena. Ele não ficou satisfeito com aquela vitória polêmica e propôs repetir a partida. Foi um incidente lamentável. Não buscamos vencer de forma desonesta. Infelizmente, marcamos o segundo gol de maneira antiesportiva. Kanu não estava familiarizado com o futebol inglês e não entendeu por que o goleiro adversário havia jogado a bola para fora. Queríamos devolvê-la, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. A única coisa que posso propor é repetir o jogo, disse Wenger após a partida. A palavra do técnico do time vencedor foi decisiva. A Federação Inglesa de Futebol e a FIFA tomaram uma decisão sem precedentes e autorizaram a repetição do jogo. No segundo confronto, o Arsenal venceu novamente e, com o mesmo placar de 2-1, Arsène Wenger ficou para sempre marcado na memória dos torcedores ingleses por seu gesto de cavalheirismo. Em 2003, durante um jogo entre Irã e Dinamarca, Morten Weghorst também mostrou ao mundo o verdadeiro significado de fair play. No fim do primeiro tempo, um defensor iraniano recebeu a
bola na própria área. Nesse momento, ele ouviu um apito e pensou que o árbitro havia encerrado o tempo. Sem pensar, ele pegou a bola com as mãos, mas logo percebeu que o juiz estava apontando para a marca do pênalti. Acontece que o som do apito veio da arquibancada, levando o jogador iraniano a se confundir. O árbitro não teve outra escolha senão seguir o protocolo e marcar o pênalti. Foi então que Weghorst, após consultar seus companheiros, e o técnico tomou uma decisão nobre. Ele se dirigiu ao local da cobrança e, de propósito, chutou a bola para fora de forma desajeitada. O público presente no estádio ficou impressionado com o gesto e aplaudiu o jogador de pé por vários minutos. Posteriormente, a FIFA premiou Weghorst com o prêmio Fair Play. Agora, um pouco fora do tema, vale mencionar um jogador que, ao longo de toda a carreira, demonstrou repetidos atos de nobreza: Carles Puyol. Há inúmeros exemplos. Em 2011, quando o Barcelona venceu a Liga dos Campeões, Puyol retirou a braçadeira de capitão e a entregou a Eric Abidal, que havia sido diagnosticado com câncer de fígado pouco antes. Isso permitiu que o francês fosse o primeiro a erguer o troféu no estádio de Wembley. Em outra ocasião, quando uma isqueiro foi jogado na cabeça de Piqué e ele quis reclamar com o árbitro, Puyol pegou o objeto, jogou-o para fora de campo e repreendeu Piqué, mandando-o parar de reclamar e seguir jogando. Outro episódio memorável ocorreu quando Luís Figo retornou ao Camp Nou depois de se transferir para o Real Madrid. As arquibancadas não paravam de vaiar, gritar e atirar objetos contra o traidor. No entanto, Carles respeitou Figo durante todo o jogo e, no intervalo, se aproximou dele, abraçou-o amigavelmente e, com esse gesto, pediu aos torcedores que fizessem o mesmo e se acalmassem. Ou então lembremos quando Thiago e Daniel Alves decidiram zombar dos adversários com uma comemoração extravagante após uma vitória por 7-0. O que fez Puyol? Correu até eles e gritou: "Chega de danças, parem de zombar deles!" E rapidamente ordenou que todos voltassem para o campo e continuassem o jogo. E quanto a agosto de 2010, quando na Copa Joan Gamper, o Camp Nou recebeu Ronaldinho, que já jogava pelo Milan. O Barcelona venceu nos pênaltis e conquistou o troféu. Assim que ergueu a taça, Puyol olhou para o bruxo, chamou o brasileiro e lhe entregou o troféu. Ronaldinho, envergonhado, posou com o prêmio e depois tirou uma foto com seus antigos companheiros de equipe. E isso sem mencionar o que Puyol fez pela equipe dentro de campo, desviava bolas com o peito e a cabeça mesmo quando vinham em alta velocidade a poucos metros de distância. Pulava diretamente contra a trave sem medo das consequências só para afastar a bola da linha do gol. Ele nunca hesitou em se jogar na frente de um chute adversário sem se preocupar com o risco de sofrer uma lesão grave. Tudo para evitar que o time levasse um gol. Um corte na sobrancelha? Nada demais. Puyol nem sequer pedia para parar o jogo. Simplesmente corria até a linha lateral, recebia um rápido atendimento e voltava imediatamente para o campo. Carles sempre será lembrado como o maior capitão da história do Barcelona, um verdadeiro sinônimo de nobreza e um jogador respeitado não só pelos torcedores do Barça, mas também por fãs de todos os clubes ao redor do mundo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!